nunca ouviu histórias de desaparecimento no Triângulo das Bermudas? Foram mais de 100 navios desaparecidos, vários aviões e muitas pessoas. Mas o que seria o Triângulo das Bermudas? Seria um triângulo na minha bermuda? Ou seria um instrumento musical tocado nas Bermudas? Seria nada mais que uma linha imaginária em forma de triângulo entre Flórida, Bermudas e Porto Rico. E o que tem de mais nesse local? Então, esse local é voltado aos mistérios. Muitas pessoas que entraram nesse local, seja com navio ou avião, nunca mais voltou. Mas o que acontece com quem entra? É exatamente isso que acontece, muita gente entra e nunca mais sai. Nos últimos anos, esse foi o local que mais aconteceram acidentes aéreos e naufrágios do mundo. Mas como toda essa história começou? Então, existem vários e vários relatos sobre isso, mas o mais comprovado e o que deu início a toda essa história e fama que o Triângulo da Bermuda tem, começou em 1945. Neste ano, 5 aeronaves tinham que fazer um voo de rotina, também conhecido como voo 19. 5 pilotos estavam em um voo de treinamento, eles tinham que voar, voar, subir, subir, ir por onde for. e alguma coisa aconteceu e eles desapareceram. Durante o voo 19, os pilotos tiveram uns pequenos problemas com a comunicação. Nesse dia, o vento estava meio que de trás deles, que estava fazendo entortar um pouco do caminho. Isso fazia com que a velocidade dos aviões aumentasse e com isso eles acabariam saindo um pouco da sua rota, que tinha que ser seguida. Então, o caminho era o seguinte, eles tinham que sair da base, voar reto, chegar no Bahia e fazer uma manobra. Depois ir em direção ao percurso triangulares que tinham que fazer. Eu acho que seria em volta do Triângulo das Bermudas. Por causa dos ventos, eles passaram no local que tinha que ser feita a manobra e com isso eles cagaram tudo. O percurso todo. A comunicação começou a falhar, porque eles estavam muito longe da base. Tinha momentos que a base ouvia o que eles falavam, só que eles não escutavam o que a base falava. E tinha momentos que eles escutavam o que a base falava, mas a base não escutava o que eles falavam. E para piorar, a bússola do capitão estava sinalizando uma direção totalmente diferente. Foi nesse momento que o capitão entrou em pânico. Foi aí que ele percebeu que eles tinham perdido a rota e sem comunicação no meio do mar. Depois disso, ele começou a ignorar seu companheiro, principalmente a torre. Depois que ele viu que ele tinha errado o trajeto, ele decidiu ir à costa. Como na época não existia GPS, GPS, para quem não sabe, significa Global Position System, ou em português, Sistema de Posição Global. Para quem não sabe, tá aí, agora sabe. Então, como não existia GPS, ele pegou uma direção e disse, ó, essa aqui vai, eu vou sem parar reto. Enquanto isso, na torre, estava fazendo vários cálculos para tentar falar com eles e guiá-los para uma direção certa. Depois disso, veio a segunda cagada dele. Por quê? A galera da torre não sabia onde os aviões estavam, então eles se basearam em seus cálculos em posição errada. Quando os 5 aviões estavam próximo à costa, a comunicação começou a voltar e os pilotos ouviram uma mensagem dizendo para eles voarem a leste. Então, se eles estavam voando a oeste, eles tinham que voltar. Nesse momento, o capitão havia ignorado toda a viagem, tudo e todos. Nessa hora que ele resolveu escutar a torre e seguiram todos os 5 pilotos a leste. Sendo que a torre tinha feito cálculo com base na localização errada, eles tomaram o caminho contrário à costa. Então eles foram em direção errada que eles tinham aí. Os cotados foram para a direção errada e no meio do caminho a gasolina acabou. E o que aconteceu quando a gasolina acaba? Foram dar um mergulhinho, né, gente? E quando a central viu que a gasolina da aeronave tinha acabado, tiveram mais uma brilhante ideia, mandaram um avião para o resgate. Mas como é que eles mandariam um avião de resgate se eles nem sabem aonde o avião caiu? E o que aconteceu? Ele foi atrás dos 5 pilotos e deu mais ou menos 20 minutos, ele também sumiu. Podemos concluir que através dessa história apresentada pelo governo americano, foi falha humana. Só que os familiares dos pilotos convenceram a Marinha de colocar como os fatos reconhecidos, não erro humano. Essa história é muito pesada até hoje. Um cara fanático por aviões estava nadando ali pela região e afirma ter visto 5 aviões, que dizendo ele era do voo 19. Ele acabou conseguindo muito dinheiro e muitas ferramentas para comprovar que eram os aviões do voo 19. Para isso ser comprovado, ele precisava do nome e do número de identificação das 5 aeronaves. Quando eles foram no sistema para olhar a checagem dos números, olha o que aconteceu. Os 5 aviões não eram do voo 19. Quando colocaram os nomes no sistema, verificaram que eram aviões de diferentes épocas que caíram no mesmo local e ficaram lá. Essa complicação com a comunicação não foi só com o voo 19, mas também com diversas pessoas que ali passaram. Com isso, tudo que aconteceu, criaram uma teoria que lá tem um campo magnético muito forte, causando problemas em bússolas, relógios, rádios, entre outros, dificultando a comunicação. E para quem acha que isso acontece antigamente,
com aquelas tecnologias que não eram muito boas, acontece até hoje com com a tecnologia mais avançada, isso acontece até hoje. Algumas pessoas se referem com esse fenômeno como nuvem magnética ou névoa magnética. Dizem que essa névoa gruda os aviões e faz com que eles caiam. Ninguém sabe de verdade o que acontece por lá, mas não é só avião que cai por lá. Como eu disse também, existe muito naufrágios de navios, alguns pequenos e gigantescos. Outra história foi um navio de carga comandado por Geomex, que também sumiu sem deixar nenhum rastro. Imagina, um navio gigantesco sumir e ninguém encontrar nenhum prego. É isso mesmo que acontece por lá. A versão mais aceita é que o navio foi engolido pelo mar. Oxe, mas como assim engolido pelo mar? Isso é impossível. Então, debaixo das rochas existe uma grande quantidade de gás metano. É o gás que se encontra com o petróleo, onde há petróleo é gás metano. O subsolo do Triângulo das Bermudas não tem petróleo, só gás metânico. Isso é chamado de poço seco. O que faz com que esses navios gigantescos sejam engolidos pelo mar é um fenômeno chamado de peido oceânico. Isso não é uma brincadeira, é verdade, não foi eu que inventei. Tá, então como ele é conhecido cientificamente? Flatulência oceânica. E o que seria isso? Quando tem uma rachadura nas rochas, o gás metânico no subsolo sai. Só que não é um pouquinho, sai em quantidades absurdas. Isso faz com que a densidade da água caia, fazendo com que a água não consiga suportar os navios tão grandes. E com essa flatulência oceânica também desaparecem muitos aviões. Mas se é na água, como os aviões caem? Quando o gás está na água, ele continua a subir. Subir e quando sai da água também continua a subir. Mas quando isso acontece, o mar fica estranho. E o piloto inexperiente, ou o piloto que vai pensar que tem alguém lá, ele vai para lá. Só que o gás metânico ele é altamente inflável, então qualquer faísquinha pode explodir. Então se na hora que ele estiver passando, que ele viu a água meio estranha, para ele ver se foi uma pessoa ou um navio, se ele estiver passando na hora e o gás metânico entrar em contato, qualquer faísquinha do motor, qualquer faísquinha de nada explode. Um cara chamado Bruce Jarre escreveu um livro que durante seu voo pelo Triângulo das Bermudas, dizendo ele, passou por um túnel do tempo. Segundo ele, depois que ele passou por esse tal túnel do tempo, chegou ao seu destino com 30 minutos mais cedo do que era o planejado e com 9 litros a mais de combustível. Existem várias teorias, algumas científicas e outras não. Como lá tem água muito profundas, dizem que lá existem gigantescos redemoinhos. Como a água varia muito de temperatura, é muito possível ter redemoinhos. Também tem a teoria do pirata. Piratas do Caribe? Não é muito comprovada, mas pode ter, né? Existe também a teoria dos buracos negros, que puxam aviões e navios para buracos infinitos. Quem nunca ouviu sobre a Atlântica? Existem boatos que a Atlântica tem a ver com o sumiço desses aviões e navios e com os buracos negros. Segundo Edgar Cayce, ele relata que na civilização de Atlântica existiam as pirâmides que abasteciam as suas aeronaves. Outras milhares de teorias que os pescadores contam, teorias não, na verdade histórias de pescador que eles contam, é de monstros marinhos. Numa expedição realizada em 2012 da Discovery Channel, eles encontraram uma lula gigante de 7 metros de altura. Seria esse o Kraken? Dizem também que lá é um local que ETs entram e saem do planeta através de buracos negros. Então, essa foi a pesquisa de filosofia do Triângulo das Bermudas. Agora que acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado muito, porque aqui já são 6h42 da manhã. Eu ainda estou dublando, eu ainda vou editar, né? Ainda vai demorar muito tempo. E eu só editei o áudio até agora. Agora eu vou ter que fazer o vídeo em si. Espero que vocês tenham gostado. Alguém tem uma pergunta aí que eu vou responder não no vídeo? Tirem o popote da cadeira e vão para a sala agora, né? Obrigado, professor Dijão, por ter esse trabalho lindo que eu passei 2 dias da minha vida sem dormir. Na verdade, normalmente eu sou assim, mas eu dormi muito mais tarde. Obrigado, professor Dijão, esse trabalho perfeito. Na verdade, até gostei de fazer. Obrigada, Espero que você tenha gostado. Tchau.